Faz exatamente 100 anos que os cassinos foram proibidos no Brasil pela primeira vez. Depois, na década de 30, foram legalizados. Mas em 1946, acabaram banidos novamente. Agora, 2 projetos em tramitação no Congresso Nacional tentam liberar o jogo mais uma vez no país. Na década de 40, cerca de 50 mil pessoas trabalhavam nessa atividade. E os palcos dos cassinos estimularam a carreira de artistas importantes, como a grande e pequena notável Carmen Miranda. Mas o que é que a baiana tem? A carreira foi meteórica. Da estreia no Brasil ao estrelato nos Estados Unidos, foram apenas 10 anos. Rebola, bola, vou mostrar como é que é, um batuque rebolado da cabeça até os pés. Carmen Miranda gravou a primeira música em 1929 e um ano depois estourava com o sucesso Taí. Aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Daí ela fez grande sucesso, vendeu mais de 35 mil cópias e inaugurou na música popular brasileira, como Carmen Miranda, a história de ser contratada e não ganhar cachê nas rádios. Como se dizia na época, Carmen tinha it. Um dos principais era o jeito de cantar. Você vê a Carmen Miranda, parece que ela está brincando, né? Você vê ela cantando, parece que ela está brincando, rindo no meio da frase. Né? Aquilo tudo é uma arte complexa e extremamente bem realizada. Ela cantava com uma naturalidade, com uma coisa espetacular, esticando palavras, encolhendo palavras. Pensando no copo a noite inteira, também fica uma fogueira dentro do meu coração. O talento de Carmen era acompanhado de outras marcas inconfundíveis: turbantes, balangandãs e sandálias plataforma. O Museu da Artista, no Rio de Janeiro, guarda quase 500 peças que ela usou aqui e no exterior. Os grandes estúdios de Hollywood, claro, têm centenas e centenas de profissionais para fazer roupas, adereços ou figurino de atores e atrizes. Mas o caso de Carmen Miranda era especial. Ela trabalhou numa casa de chapéus aqui no Rio de Janeiro, quando adolescente, e aprendeu a fazer os chapéus. Quando se tornou uma estrela, manteve esse hábito e fazia questão de ela própria construir os turbantes. O estilo Carmen Miranda virou moda em todo o mundo. Mas ela era referência principalmente no Brasil. A Carmen, por exemplo, é da primeira geração de mulheres que saíam sozinhas, que iam à praia, de maiô, que namoravam. Então ela pega toda essa vivência dela, que era uma vivência de vanguarda, ela transforma esse comportamento dela de vanguarda em criação artística. E com isso ela influencia o comportamento de todas as mulheres do Brasil. A história e a carreira de Carmen Miranda estão fortemente ligadas à Urca, esse recanto tão bonito e histórico do Rio de Janeiro. Dizem que a artista desembarcou muitas vezes nessa prainha para cantar aqui, no Cassino da Urca. Nos palcos do cassino, Carmen Miranda brilhou como ninguém. Os palcos e os salões eram um luxo só, e não apenas na Urca, mas na maioria dos quase 70 cassinos espalhados pelo país, como em Petrópolis, também no Rio, Poços de Caldas, São Lourenço e Araxá, em Minas Gerais. O jogo girava milhões de cruzeiros e empregava 50 mil pessoas, mas foi proibido em 1946, depois de 12 anos na legalidade. O então presidente, o Marechal Dutra, atendeu a um pedido da mulher dele, Carmela. Ela era religiosa e dizia que o jogo destruía famílias. Quase 50 anos depois, a Lei Zico autorizou o funcionamento de um tipo de jogo, o bingo, mas ele acabou proibido também. Agora, o Supremo vai decidir se os jogos de azar são infração penal. E no Congresso, 2 projetos propõem a legalização de várias modalidades de jogo. Um dos principais desafios dos defensores dos projetos é o de convencer a sociedade de que o jogo não vai se associar ao crime. Nós temos hoje essa preocupação central em evitar a lavagem de dinheiro, então o cassino é fundamental para que se discipline isso. Então a ideia é, na verdade, haver um controle sobre as apostas e sobre os apostadores. Não se sabe até onde isso poderá ir. Não é? Alguém vai gritar a liberdade, etc. Mas, no clima de hoje, isso vai ser mantido assim como está.
De certa forma, a polêmica ainda é quase a mesma de 70 anos atrás. Mas naquela época, o país ainda se divertia com outra discussão acalorada. A Carmen Miranda, criada no samba, mudou quando foi fazer carreira nos Estados Unidos? Disseram que eu voltei americanizada, com burro de dinheiro que estou muito rica e não suporto mais o breque de um bandeiro. Carmen venceu a parada com uma resposta definitiva. Enquanto houver Brasil, na hora das comidas, eu sou do camarão, sopadinho com chuchu.